Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Desta vez o exercício de cálculo é em uma aplicação em administração. O exercício diz o seguinte: uma fábrica tem um determinado custo dado por custo como função da quantidade produzida, que é igual aqui ao cubo sobre 3, menos 2q² mais 6q. E pergunta, qual é a equação que representa o seu custo marginal? Na letra A. Na letra B, qual é a equação que representa o seu custo médio? E na letra C, em quais pontos os custos marginal e médio são os mínimos? Então vamos resolver isso aí explicando o que significa cada um desses itens. Na letra A, nós falamos de custo marginal. Então na letra A, nós vamos calcular um custo que é chamado de custo marginal, que também é função da quantidade. O custo marginal é a derivada do custo em relação à quantidade Q, já que o custo é uma função da quantidade. A gente pode chamar de C' de Q. Como nós sabemos, derivada mede a taxa de variação, então o custo marginal dá a taxa de variação, ou crescimento ou decrescimento do custo, e a velocidade com que esse custo está crescendo ou não. Um custo marginal maior quer dizer que seu custo por unidade a mais produzida cresce a uma velocidade maior. Um custo marginal menor, contrário. Bem, se nós derivarmos Q ao cubo sobre 3, lembrando que o custo marginal é uma derivada do custo, e o nosso custo é uma função potência, uma função polinomial de grau 3, a derivada de Q ao cubo, é 3, então se repete o expoente e subtrai 1, 3q² sobre 3. Então, derivada de Q ao cubo sobre 3, derivada de Q ao cubo, repete o expoente, subtrai 1, menos 2 vezes, derivada de Q², repete o expoente, subtrai 1, 2q. Mais derivada de 6q mais 6. Então nós temos um custo marginal que é função da quantidade Q, que vai ser dado por, simplifica a sentença aqui, ó. Nós temos aí que esse custo marginal é Q² menos 4q mais 6. Então nós temos aí a nossa primeira equação. Qual equação representa o seu custo marginal? Está aqui, Q² menos 4q mais 6. Lembra, custo marginal é uma derivada do custo, e representa a taxa de variação do custo por unidade adicional produzida. Se o custo marginal for maior, seu custo está crescendo mais rapidamente. Se o custo marginal for menor, seu custo está crescendo mais lentamente. Se o seu custo marginal for negativo, seu custo está decrescendo. Na letra B, pede o custo médio, que também é uma função da quantidade Q produzida, que vai ser o seu custo total, o custo em função da quantidade Q, dividido por essa quantidade. Perceba que o seu custo por unidade não é sempre o mesmo, Às vezes seu custo é maior no início, se aumenta a quantidade produzida, seu custo fica por unidade menor. E o custo médio representa no intervalo qual é o custo por igual de todas as unidades, o custo médio por unidade produzida. No nosso exemplo aqui, o custo médio como função de Q vai ser igual ao custo, que é Q ao cubo, sobre 3, menos 2q² mais 6q, dividido por Q. Então nós vamos ter um custo médio em termos da quantidade Q. Bem, se nós simplificarmos tudo pela quantidade Q, que é o cubo dividido por Q, você vai ter Q² dividido por 3, 2q² dividido por Q, menos 2q, 6q dividido por Q, mais 6. Essa aí seria a nossa função custo médio, que dá, dependendo do nível de produção, se você colocar uma unidade aqui, é o custo médio na produção de uma unidade.
Se você colocar 2 unidades, o custo médio na produção de 2 unidades e assim por diante. Se dá por unidades de produção o custo médio em cada unidade. Bem, na letra C, pergunta em quais pontos os custos marginal e médio são mínimos. Por que isso? Perceba que tanto o custo marginal, nesse caso, como o custo médio são funções quadráticas, né? Ax² mais bx mais c. São funções, são parábolas. Então, o gráfico dessas funções tem esses aspectos. No eixo x aqui, a quantidade produzida, e no eixo y, o custo marginal. São funções que têm concavidade voltada para cima, tanto no custo marginal, como aqui no nosso custo médio. Você pegar aqui a quantidade Q produzida, e no eixo y, o custo médio também é uma parábola de concavidade voltada para cima, aqui quadrado é positivo, vai ter um gráfico desse tipo. E nós queremos saber o seguinte, dá para interpretar isso aqui em termos de custo marginal, em termos de custo médio. Perceba que existe um ponto aqui, que é o vértice da parábola, que para o custo marginal representa uma quantidade Q, desconhecida aqui, nós não sabemos ainda que quantidade que é essa, mas perceba que de 0 até essa quantidade, o seu custo marginal, ele é decrescente. Ou seja, a contribuição para o custo de cada unidade a mais produzida é cada vez menor, até atingir esse ponto. A partir dessa quantidade, o custo marginal começa a ficar novamente maior. Ou seja, em termos de custo, está analisando a função custo, a sua função custo ela é crescente. Perceba que independente de qual valor de Q você está a partir de Q igual a 0, não interessa aqui qual valor de Q você está, a sua função custo marginal está acima do eixo. Se ela está acima do eixo, ela está na parte positiva. Então, o seu custo marginal ele é sempre positivo, a partir de 0 até infinito. Então, a sua função custo ela é crescente. Porém, o custo marginal, a partir desse ponto, ele decresce até atingir um mínimo e depois volta a crescer. Esse ponto de mínimo é o que nós queremos calcular. Como é que calcula esse ponto de mínimo? Lembra que nesse ponto de mínimo aqui, ó, derivada é o coeficiente angular da reta tangente, a derivada do custo marginal é 0. Então basta pegar essa expressão, derivar e igualar a 0. Se nós derivarmos isso aqui, olha, derivada de Q quadrado, 2Q, derivada de menos 4Q, menos 4, derivada de 6 é 0, então 2Q menos 4 igual a 0. Passo 4 para lá, 2Q igual a 4, Q igual a 2, né? Então, Q igual a 2 é o seu ponto de mínimo do seu custo marginal. Em Q igual a 2, o seu custo ele é crescente, porque o seu custo marginal é sempre positivo, mas em Q igual a 2, o crescimento do seu custo é o menor possível. O seu custo marginal tem um ponto de mínimo ali. Mesma coisa no custo médio. Seu custo médio também está todo ele acima do eixo X, ele é todo ele positivo, mas você tem um ponto aqui que é um ponto de mínimo. O seu custo médio, ele tem uma quantidade aqui também, que é uma quantidade desconhecida, em que o seu custo médio é o menor possível. Ele parte desse ponto, decresce até atingir esse ponto e depois volta a subir. O seu custo tem um custo médio mínimo. Nesse custo médio mínimo, novamente, ó, uma reta tangente passando por ele é uma reta horizontal e a sua derivada é 0. Então basta derivar essa expressão igual a 0. Então fazer a derivada desta, né? Se nós derivarmos essa expressão, derivada de Q quadrado é 2Q. Então 2Q sobre 3, derivada de menos 2Q menos 2 igual a 0. Lembra que a derivada de 6 é 0. Tira o mínimo de tudo. 2Q
menos 6 igual a 0, né? Tirando o mínimo é 3. 3 por 3 dá 1, 1 vezes 2Q, 2Q. 3 por 1 dá 3 vezes 2, 6. 3 por 1 dá 3 vezes 0, 0. 2Q igual a 6, Q igual a 3. Então essa quantidade aqui me dá o menor custo médio possível nestas condições. E essa quantidade aqui me dá o menor custo marginal possível nessas condições. Lembre-se, o custo marginal é a taxa de crescimento do custo. O custo médio é o custo de todas as unidades produzidas dividido pela quantidade. É o custo médio. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, dê um like, curta o canal, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito. Dê um like, é muito importante para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado.